Olá, meus amigos, quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estou muito feliz aqui de estar de volta aqui, para registrar novos vídeos e trazer uma palavra direto do coração de Deus para o teu coração, amém? E a mensagem que eu quero trazer nesse momento fala sobre propósito. Olha só, estamos iniciando mais um novo ano, de 2024. Eu quero desejar a você um feliz ano novo. E essa palavra, ela vem feita de uma pergunta, E a pergunta é o seguinte, eu faço para você e você já começa a refletir. Você está dentro ou fora dos propósitos de Deus? Amém? Você está dentro ou fora dos propósitos de Deus? E dentro dessa pergunta, eu quero fazer você refletir sobre uma palavra e falar sobre algum personagem. Nós vamos aprender algumas lições sobre esse personagem para a nossa vida, em nome de Jesus, tá bom? Então a palavra está em Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem. Olha, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é os propósitos de Deus, amém? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, amém, querido? Então, muitas pessoas, fazem planos, fazem projetos, fazem metas individuais, pessoais, e não buscam colocar suas metas, os seus propósitos diante de Deus, amém? Então, querem viver, apenas os seus propósitos pessoais e não buscando, que os propósitos de Deus se cumpram na vida deles. Então, eles buscam o quê? Apenas os seus projetos, os seus propósitos pessoais, e com isso, passa o tempo, passa o ano e acaba que essa pessoa não consegue concretizar algum plano que ela projetou e acaba vindo o quê? Uma frustração. Essa pessoa começa a estar frustrada, por quê? Porque ela não colocou diante de Deus os seus planos, os seus projetos, tá bom? Então, mais uma vez a palavra de Deus diz em Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. Eu quero logo aqui direcionar você, eu quero aqui aconselhar você. Se você já está traçando algum plano para este ano, se você está planejando alguma meta para que você venha alcançar, eu quero aqui desejar que você venha ter sucesso na sua meta. Mas mais do que ter sucesso, é você colocar diante de Deus, você apresentar para Deus, os seus planos, porque quando você apresenta para Deus, você pede ajuda para Deus, quando você direciona, aleluia, os seus planos a Deus, Deus ele vai te instruir, Deus ele vai te direcionar, ele vai te mostrar qual a melhor meta, qual o melhor plano, qual o melhor trajeto você seguir para que você venha alcançar esses seus planos, amém? Então coloque sempre diante de Deus os seus planos, que eles darão certo em nome de Jesus. E o personagem que eu quero trazer nesse momento é o personagem Jonas, muitas pessoas conhecem esse personagem, O personagem que foi um profeta, um servo de Deus, que Deus mandou ele profetizar sobre uma cidade. E todos nós conhecemos, ele conhecendo a misericórdia de Deus, sabendo que Deus é misericordioso, ele negou o chamado de Deus. Eu quero fazer você refletir essa breve palavra, essa breve reflexão que vai trazer uma lição para a nossa vida, hein? Então, Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3, se você quiser acompanhar comigo, Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Olha, e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Querido, eu quero
trazer, né, essa reflexão para que você venha entender que nós não devemos fugir dos propósitos de Deus. Deus, querido, Deus, ele traçou um plano para a minha vida e para a tua vida. Deus, aleluia, ele tem um projeto especial para a tua vida. Deus, ele nos chamou, ele nos escolheu e os seus planos, eles precisam se concretizar na nossa vida, amém? Porque tudo que acontece, né? Todas as coisas, a palavra de Deus diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles o quê? Que são chamados segundo o quê? Os seus propósitos. Bem? Então, querido, nós percebemos aqui que Jonas é chamado por Deus, né? Quando a palavra do Senhor vem a ele e Deus manda ele ir a uma cidade, olha só, dizendo que se aquele povo não se arrepender por causa da sua malícia, Deus irá destruir. E Jonas, em vez de obedecer o propósito de Deus, em vez de obedecer os planos de Deus, sabe o que ele faz? Ele foge dos planos de Deus, querido. Então eu quero fazer aqui, né? Jonas fugindo do propósito de Deus, né? Que já havia feito para a vida dele. Então Deus tinha traçado um plano para a vida de Jonas, mas Jonas decide fugir, né? De diante da face do Senhor. Olha só. Então Jonas, querido, assim como cada um de nós, ele tinha o quê? Os seus planos individuais, ele tinha os seus planos pessoais, mas aqui, querido, mesmo ele querendo, né, forçar, buscar somente o seu plano individual, o seu plano pessoal, mesmo, né, sabendo que Deus queria algo dele, que ele tinha um chamado de Deus, sabe o que ele faz? Ele foge, né? Ele permaneceu longe dos caminhos do Senhor. Só que contudo, querido, mesmo pelo processo que ele passou, mesmo ele negando o chamado de Deus, ele sofreu, né? Ele teve que passar pelo processo porque ele desobedeceu a Deus. Mas no final, o que prevaleceu foi o que? Foram os planos de Deus. Olha só. Então, ele preferiu o que? Fugir da presença de Deus, foi para longe, né? Em vez dele ir para Nínive, ele foi para onde? Ele foi para Tarsis, né? Ele pegou um barco, né, lá no porto de Jope e foi o que? Para outro lugar, fugindo da face de Deus. Então, logo aqui eu quero pedir para você, eu quero direcionar você, querido, busque cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Busque, aleluia, cumprir a palavra de Deus na sua vida, porque os planos do Senhor são bons. Olha, né? Deus tem planos para o bem de cada um de nós, aleluia. Então ele foi o que? Ele foi para longe de Deus. Então nesse contexto aqui, querido, Jonas, diante do propósito de Deus, ele prefere o que? Seguir o seu próprio entendimento. Olha só, ele compra essa passagem e foge para onde? Para Tarsis. Olha só, diante disso, querido, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não buscamos cumprir os propósitos de Deus estabelecido por Ele na nossa vida, o que acontece automaticamente, em vez da obediência, vem o que? A desobediência. Então aqui Jonas, em vez de obedecer, ele fez o que? Ele fez desobedecer a Deus, né? Então, através do que? Da desobediência vem o que? Vem o sofrimento, né? Logo após, em consequência da desobediência, vem o que? Vem o sacrifício. Então, Jonas passou por um processo, olha só. Então, o versículo 4, querido, diz assim: mas o Senhor mandou, olha só, ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, olha, e o navio estava para se quebrar. Olha só como isso aqui é forte, querido. Diante da desobediência de Jonas, olha, Deus, né, na sua infinita misericórdia, com amor, ele não desiste de cada um de nós, mas ele trabalha, aleluia, dentro de um processo. Olha só como ele não desiste de cada um de nós. Ele envia o que? Uma tempestade, querido, né? Só que esse mal que vem para Jonas lá no futuro, lá, né? Vai ser o que? Para o bem de Jonas. Olha só. Então Deus envia o que? Uma grande tempestade. O mar ele começa o que? Se agitar. O mar, né? O navio ele começa a se açoitar ali pelas grandes ondas do mar. Então cada um ali no barco, né, o comandante, os tripulantes, cada um, eles começam o quê? A clamar ao seu Deus, né? Cada um ali tinha o Deus do sol, o Deus da lua, só que nesse momento nenhum Deus atende eles, querido. E nesse momento o povo está desesperado porque o mar está agitado.
O barco está sendo açoitado, aquele povo decide lançar sobre o mar as suas bagagens, né, as suas cargas. E nesse momento, onde está Jonas? Olha só, onde está Jonas? Jonas está dormindo, querido, olha só, Jonas está dormindo, olha só, sabe por quê? E, aleluia, enquanto Deus está trabalhando, aleluia, para que os propósitos dele venham se cumprir, Jonas está fora do propósito de Deus, né? Jonas estava onde? Jonas estava dormindo, querido, olha só, né? Quantas, aleluia, quantas coisas, olha só, na sua vida, quantas coisas na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério. Eu pergunto para você agora, quantas coisas nas áreas da sua vida pararam, né? Quantas coisas no seu trabalho, na sua família, na sua casa deixaram de prosperar, deixaram, aleluia, de se desenvolver. Sabe por quê? Em algum momento você parou, em algum momento você desacreditou do que Deus pode realizar na sua vida. Então eu quero fazer você resgatar esse desejo, resgatar essa fé do que Deus pode realizar na sua vida. Então busque, querido, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Nesse momento, nesse contexto, Jonas estava dormindo, enquanto o barco estava ali quase sendo naufragado pelo mar, né? Jonas estava o quê? Dormindo, despreocupado, aleluia. Eu pergunto para você, como está a sua vida? Como está, aleluia, o seu relacionamento com Deus? Você tem vivido por tempestades também? Você tem vivido por problemas, enfrentado, né, tribulações, problemas, e você já tentou até desistir porque você não consegue passar por esse problema? Mas eu quero te dizer nesse momento que o Deus que você serve, o Deus que te criou, é muito maior do que todos esses problemas que você está enfrentando. Deus, aleluia, que te criou, Ele é poderoso para restaurar o que foi quebrado, para restaurar o que foi perdido na sua vida. Mas para isso, querido, nós como filho de Deus precisamos nos posicionar, precisamos tomar uma posição diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu acredito no que Tu pode fazer sobre a minha vida. Mas, querido, assim como Jonas estava parado, assim como Jonas fugiu do propósito de Deus, talvez nós estejamos também fugindo. E nesse momento Deus, através dessa palavra, está nos chamando, está te chamando a voltar para o caminho, querido. Olha só, quando nós fugimos do caminho de Deus, quando nós fugimos do propósito de Deus, nós enfrentamos problemas na nossa vida, nós enfrentamos tempestades na nossa vida, né? Então Jonas ali está vivendo um momento de turbulência na sua vida, né? Então, até quando? Assim como Jonas estava fugindo, eu pergunto para você, até quando você vai continuar fugindo dos propósitos de Deus, meu amigo? Até quando você vai ficar adiando? Então, meu querido e meu amado irmão, aqui foi o grande problema na vida de Jonas, o que? A desobediência. Então ele fugiu dos propósitos de Deus, hein? Então, por consequência, né, o que nós falamos, o que? Jonas está o que? No ventre do peixe, sofrendo, né, vivendo um momento de aflição, de angústia, de sofrimento, agora não tendo para onde sair, né? As suas próprias forças, né? A sua independência já tinha o que? Se esvaziado. Agora ele volta o que? A lembrar do seu Deus, lembrar do seu Senhor, ao ponto dele clamar, ao ponto dele reconhecer quem é Deus na vida dele. E olha só, então depois que ele é engolido, ele passa por todo aquele processo e a palavra de Deus diz que ele vem orar a Deus. Olha só, irmãos, essa lição eu quero fazer você lembrar que existe um Deus que te criou, um Deus que te formou, e esse Deus é fiel e justo. Mas para isso, para que ele venha restaurar o que você perdeu, para que ele venha agir na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, você precisa clamar. Clame a Ele, não importa o momento que você esteja passando, não importa a aflição, o desespero e a angústia, esse é o momento que você precisa reconhecer que Deus é poderoso, e através da sua fé e da sua atitude, você clamar ao Senhor. E foi o que Jonas fez. Depois de todo o processo, ele vem agora orar. E olha o que ele diz, e a palavra de Deus diz no capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Querido, quando
quando Jonas estava lá no lamaçal do pecado, quando Jonas estava dentro daquele peixe lá, né, temendo a morte, porque ele já estava lá na mão de Deus. Olha, mas a misericórdia de Deus o alcançou, e a misericórdia de Deus alcança a tua vida nesse momento, e você precisa agora fazer como fez Jonas. Jonas clamou ao seu Deus e disse: Jonas, olha aqui, querido, Jonas orou ao Senhor e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Aleluia! Clame ao Senhor na sua angústia. Ore a Deus nos seus problemas, na sua aflição, porque Deus ele está assistindo você. O Espírito Santo de Deus ele está ouvindo você na sua fraqueza. Quando ele fala: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Deus ele quer te dar uma resposta. Deus ele quer trazer a provisão para a tua vida, mas você precisa se posicionar. Você precisa orar dentro do peixe, lá no lamaçal do pecado, nas mãos de Deus. Ele sabia onde ele estava, mas ele clamou ao seu Deus, e Deus, na sua infinita bondade, Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai lá e traz Jonas de volta. Ele resgata Jonas de volta. Olha só, querido, como Deus é fiel. Olha como ele nos ama e ele quer cumprir os seus propósitos na nossa vida. Quando Jonas reconhece quem ele é diante de Deus, quando ele reconhece que ele errou, que ele pecou diante de Deus, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Deus resgata Jonas. Deus dá a ordem para aquele peixe para vomitar Jonas. Olha só, então depois que ele vai ser vomitado, né, é o que? O livramento de Deus chega na vida de Jonas. Olha só, a misericórdia de Deus, a provisão de Deus chega a Jonas, querido. Eu quero profetizar a provisão de Deus na sua vida. Eu quero profetizar o livramento de Deus na tua casa, na tua família, a provisão no teu emprego, no teu trabalho, nas tuas finanças, em nome de Jesus. Depois disso, querido, um grande livramento na vida de Jonas vem, que é o livramento e o resgate de Deus para a sua vida. Aleluia! Então, querido, diante da provisão de Deus, agora mais uma lição para nós finalizarmos essa palavra. Depois da grande provisão, onde Deus resgata Jonas, né, com consequência da sua desobediência e do seu pecado, agora Deus, na sua infinita misericórdia, tira ele de lá. Deus resgata ele pelo amor que Deus tem pela vida de Jonas, e Deus também te ama. Deus tem o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. E agora sabe o que acontece, querido? Novamente Deus vem com a sua palavra. Novamente Deus vem com a ordem para a vida de Jonas. Olha só, e a palavra de Deus diz, novamente veio novamente o que? A palavra de Deus na vida de Jonas, agora no capítulo 3, querido. Assim, querido, eu quero fazer você observar uma situação aqui. Assim como veio a palavra de Deus a Jonas no capítulo 1, querido, essa mesma palavra, essa mesma promessa, essa mesma vontade de Deus vem novamente depois de todo aquele processo que Jonas passou por causa da sua desobediência. O plano de Deus, querido, na vida de Jonas continua firme. Aleluia! Não importa por onde você tenha andado, não importa por onde você tenha passado, os planos de Deus continuam firmes. Ele quer continuar, Ele quer completar a boa e maravilhosa obra na sua vida. Agora, Jonas, querido, nesse capítulo 3 aqui, ele não vai desobedecer. Naquele capítulo 1 ali, quando Deus vem e fala com Jonas, só que Jonas desobedece e passa pelo processo que é de sofrimento, de consequência do pecado. Olha só. Mas agora, no capítulo 3, vem a ordem de Deus novamente para Jonas. Só que agora há uma diferença. Jonas, ele vai o quê? Obedecer a Deus. Eita glória, aleluia. Então, querido, no capítulo 1, o Senhor o quê? Tinha mostrado já para Jonas o que fazer. Aleluia. Talvez Deus tenha já mostrado para você. Deus tem direcionado a você, mas você não tem dado ouvido para Ele. Olha só. Porém, querido, o único problema era o quê? Jonas
não obedeceu a ordem de Deus no capítulo 1, olha só, mas no capítulo 3 e no verso 2, quando ele fala assim: levanta-te e vai novamente à grande cidade de Nínive e prega contra ela a palavra, a pregação que eu te disse. Aleluia! E sabe o que acontece, querido? Jonas obedece a palavra de Deus. Aleluia! Dessa vez Jonas não foge, dessa vez Jonas obedece e a palavra de Deus se cumpre e o propósito de Deus se realiza na vida de Jonas. Aleluia! Querido, os propósitos de Deus não mudaram na sua vida, os planos que Deus tem para você não mudaram para a sua vida. Ele tem algo bom, ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Aleluia! Assim como dessa vez Jonas não foge, você nesse momento, querido, não pode fugir dos planos e propósitos de Deus, amém? Que essa palavra fique guardada no seu coração, aleluia. Querido, Jonas tentou fugir, Jonas tentou seguir os seus próprios pergaminhos, o seu próprio coração, aleluia. Ele procurou seguir a sua própria vontade, mas sabe o que aconteceu no final? Ele passou por todo aquele processo, mas no final, querido, o que prevaleceu foi a vontade de Deus, aleluia. Assim como eu li aquele versículo logo no início dessa reflexão, o homem no seu coração ele planeja, mas no final o que prevalece, aleluia, são as vontades de Deus. Então, querido, você está planejando, você está projetando no novo ano, agora coloque os seus planos, coloque os seus projetos diante de Deus, para que Deus, aleluia, ele venha agir e que venha fazer o que? A sua vontade na sua vida, aleluia. E eu quero direcionar uma última palavra para nós refletirmos, aleluia. Então a palavra é o que? Não fuja dos propósitos de Deus. Não fuja dos planos que Deus projetou para a tua vida, aleluia. Porque se você fugir, querido, você estará adiando o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Para finalizar, eu quero trazer uma palavra que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Olha só essa promessa de Deus para a tua vida. Olha só, diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os planos que tenho para cada um de nós. Olha, porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor. Sabe o que Ele pensa para você? Sabe o que Ele pensa de mim, de você? Ele pensa planos bons, olha só, ele tem planos bons, aleluia, pensamentos de paz, pensamentos bons, planos para o bem e não para o mal, querido, aleluia, para vos dar um fim que esperais, olha só que ele continua dizendo, olha só aqui o segredo, ele diz no versículo 12, então me invocareis e passareis a orar a mim, aleluia, e me buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo vosso coração, aleluia, que essa palavra fique guardada, querido, dentro do seu coração e que você venha buscar cumprir o propósito de Deus para a tua vida, querido. Deus tem planos maravilhosos para a tua vida, como essa palavra disse agora aqui, querido, mas você precisa buscar, você precisa orar, aleluia, então me invocareis e ireis e passareis a orar a mim e eu os ouvireis. Deus, Ele quer te ouvir. Deus, Ele quer ouvir, aleluia, a tua voz, o teu pedido, a tua petição, aleluia. Então, querido, que nessa noite você venha clamar ao Senhor, que você venha ser obediente ao Senhor e os seus planos darão certo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida nesse momento, fique com essa palavra em nome de Jesus. Um abraço do seu amigo Célison em nome de Jesus. Deus abençoe.